para abençoar a sua vida e deixar uma palavra que venha do coração do nosso Deus, uma palavra que vai mudar a sua história, transformar a sua rotina e te fazer mais sábio e mais inteligente. A palavra que eu tenho hoje é dentro do nosso propósito, um propósito que o Senhor colocou no meu coração de estar fazendo um aconselhamento dentro da palavra, usando o livro de Provérbios, a te dando sábios conselhos da parte de Deus. Então aí é que vem o nosso objetivo, que é a sabedoria única e diária. Todos os cortes estão aí no meu perfil. Se você tiver o interesse de conhecer as nossas publicações, visite o nosso perfil, um projeto que nasceu no coração de Deus e que nós estamos assim desenvolvendo. Então nós precisamos de entendimento ou inteligência para discernir a circunstância e agir corretamente. Outra habilidade, conselho, né? Tem um ditado popular, vamos entrar agora no provérbio brasileiro, que diz que se conselho fosse bom, não dava vendia. Ou seja, que as pessoas têm uma facilidade de ignorar o conselho. Quantos conselhos que sua mãe te deu na vida e você não obedeceu e você quebrou a cara? Tua mãe falou, esse rapaz você está namorando, ele não é de confiança não. Seu pai te deu conselho, não faça tal coisa, você teimou e fez. Qual foi o resultado? Então esse dito popular brasileiro, que diz que se o conselho fosse bom, não dava vendia, essa é a máxima do provérbio, né? Que nós temos a tendência de ignorar o conselho. Mas o que é o conselho? É opinião, ensino ou aviso quanto ao que cabe fazer, orientação que capacita a agir com prudência, entendimento da vontade de Deus em determinada situação. Eu vou dizer duas situações. A primeira de Abigail. Abigail era a mulher de Nabal. Davi e seus homens estavam lá nas terras de Nabal, fugindo de Saul. Naquele momento, eles estavam dando proteção para os pastores de Nabal, para que os animais ferozes não comessem as ovelhas, também protegendo de todos os ladrões. Então Davi ficou meses ali naquele campo, protegendo os pastores. Como Davi foi pastor de ovelha, então ele entendia muito sobre o assunto, e ali ele fez amizade com os pastores, e os pastores não entregou Davi para Saul, nem comentou para os populares que o exército de Davi estava ali. Então foram meses ali, até acabar a provisão do exército de Davi. Então quando acabou a provisão do exército de Davi, ele pediu para um dos pastores, pedir para Nabal uma oportunidade para ter uma conversa, e ali prover para ele, seus homens, um alimento, água, pão, carne, né, para que ele não pudesse morrer de fome. E o que Nabal, ao ouvir esse pedido solícito do pastor, falou? Ele falou assim: quem é Davi? Fala para aquele vagabundo ir trabalhar. Ele é um desertor, ele é o inimigo do rei. Fala para ele que se ele não sair das minhas terras, eu vou entregar ele para Saul. Foi super ignorante e bruto. A mulher de Nabal, a Abigail, ela ouvindo aquela resposta, ficou muito temorosa e muito preocupada. Mas como ele era bruto e ignorante e não ouvia ela ficou presa numa situação aonde ela ficou preocupada de Davi atacar a sua casa e matar seu marido. Então o que ela fez? Ela avisou aquele pastor que falou com ele, ela avisou aquele pastor que deu o recado para Nabal, para ele não ir, para ele esperar. E ela foi lá e secretamente, na despensa da sua casa, era um homem muito rico,
e pegou queijo, e pegou frutas, e pegou pão, e pegou todo o material, pediu para esse servo ir lá carregar os jumentos, e ele foi carregar aqueles jumentos para levar para Davi. E aí ele levou a provisão para Davi, ele foi na frente com a carga e ela foi atrás para poder aplacar a fúria de Davi. Quando eles estavam carregando os animais, o servo deve ter mandado o mensageiro na frente, e o mensageiro foi dar o recado dizendo que Nabal não atendeu a solicitude dele. Ele ficou irado, ele ficou possesso, ele chamou dos seus melhores soldados e ia subindo para a casa de Nabal para poder matá-lo. Mas no meio do caminho chegou aquela provisão e Abigail. E Abigail foi humildemente, com muita sabedoria, e falou assim com ele: olha, meu rei, não te faça tal loucura. Meu marido é filho de Belial. Ele não sabe o que ele está falando e o que ele está fazendo. Perdoa-me. Por favor, não te lance contra nós, pois eu trouxe para ti provisão para ti e para os seus homens. Por favor, ouça a humilde, o conselho da humilde serva, e não faça mal nem ao meu marido e nem aos seus servos. E aí, com aquela brandura, com aquela paciência, aquela mulher aconselhou a Davi, e Davi se contentou com o conselho daquela mulher e mandou os homens deixar suas armas e sentaram, e ali naquele momento ela doou aquela provisão, e ali Davi não cometeu o crime. E Davi continuou ali algum tempo até que Nabal morreu, e Davi tomou por mulher Abigail porque achou que ela tinha sábios conselhos. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola com sua ignorância destrói. Então, o conselho de uma mulher evitou a morte de muitas pessoas. E também José, pai de Jesus, né, pai adotivo de Jesus, né, o pai de criação. Quando Jesus nasceu, os magos foram até Herodes dizer que nasceria o rei dos judeus. Então Herodes ficou alarmado, ficou irado, mas como ele era inteligente, ele perguntou para os magos quando seria isso. E aí os magos disseram qual era o momento, mas só que os magos encobriu também um lugar que ele iria nascer e tal. E naquele momento os magos disfarçou e lubridiou a Herodes. Herodes, como não sabia aonde a criança ia nascer, ele mandou matar todos os meninos de até 2 anos de idade. E naquele momento, quando o Herodes determinou fazer aquilo, o anjo do Senhor deu conselho para José para que ele fugisse para o Egito, para que Herodes não matasse o menino. Então José pegou Maria e Jesus e foram para o Egito e ficaram lá por longos anos, até que Herodes morresse. Então Deus sempre nos avisa antes do mal nos acontecer. Deus sempre nos avisa quando estamos sendo ameaçados de morte. Se nós estivermos com o coração aberto para ouvir o seu conselho, a gente não entra em rascada nunca. Se você ouve a voz de Deus, você não entra em problema nenhum. A luta pode até vir bater na tua porta, você pode até sofrer, mas Deus não vai deixar você ser enganado. É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Fortaleza, outra habilidade do Espírito Santo.